Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos falar sobre mais enganos. Vamos pedir a bênção de Deus em primeiro lugar. Querido Pai, obrigado Pai por mais uma oportunidade que nos dás em nós podermos perceber, em podermos entender os enganos que estão à nossa volta, em podermos perceber as movimentações do inimigo que estão no sentido nada mais nada menos do que enganar a humanidade. Então não deixes que nenhum de nós seja enganado também por estes mesmos sofismas, por essas mesmas falsidades. E ajuda-nos a entender na realidade aquilo que Tu queres para nós e também a perceber aquilo que Tu deixaste escrito. É aquilo que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nos últimos dias foi notícia mais uma revolução que se passou novamente na Igreja, na instituição religiosa predominante, a Igreja Católica. Novamente vimos esta instituição religiosa ao serviço do dragão, ao serviço da antiga serpente. Ora, é justamente esta instituição denominada em Apocalipse 13 como sendo a primeira besta, que esta semana veio, à semelhança do que já tem vindo a falar, digamos, a preparar o terreno com declarações não oficiais, a permitir que pessoas do mesmo sexo sejam abençoadas pelo parlado, digamos, pelos seus sacerdotes. E é justamente nesse sentido que vos queria partilhar convosco algumas notícias que vão ao encontro daquilo que vos estou a dizer. Talvez já não seja muito novo para vocês, mas vamos perceber a implicação destas coisas. Então a primeira notícia vem logo do próprio site do Vaticano, diz que declaração doutrinária abre possibilidade de bênçãos de casais em situação irregular. Na continuação da notícia diz-nos o seguinte: com a declaração Fiducia Supplicans, emitida pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, aprovada pelo Papa Francisco, será possível abençoar casais do mesmo sexo, mas sem qualquer tipo de ritualização ou oferecendo a impressão de um casamento. A doutrina a respeito do casamento não muda e a bênção não significa a aprovação da união. Esta declaração doutrinária que nos diz aqui, não é? Fiducia Supplicans, este documento veio permitir, não é? Veio estender a permissão para os padres poderem abençoar os casais do mesmo sexo, não é? Ou seja, aqueles, como diz aqui, que estão em situação, ou numa outra notícia, dirão que estão em situação irregular. Em situação irregular. Então vemos que, a partir de agora, e com a aprovação da própria, digamos, do homem do pecado, da cabeça, digamos, da própria Igreja, vemos já a aprovação de casais do mesmo sexo, pelo casamento de pessoas do mesmo sexo. Ora, como vocês sabem, estas coisas não são aprovadas por Deus, são aprovadas pelo homem. Embora nos vá dizendo aqui também na notícia que não pode haver um ritual, digamos, tradicional de casamento, como um casal normal, e a doutrina do casamento da Igreja Católica não muda, dizem eles. E esta bênção também não significa que a união seja aprovada. Bom, amigos, de facto, para que é que serve uma bênção? Não é para aprovar alguma coisa? Não é para desejar, em bom português, boa sorte? É uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas comumente diz-se isto, para desejar felicidades? No caso, a um casal do mesmo sexo? Uma bênção não serve para dar uma espécie de selo e dizendo, olha, estás aprovado e desejo que tudo te vá bem, desejo que tudo corra bem. Quando pedimos a bênção de Deus, é para Deus nos ajudar nas coisas em que pedimos a bênção. Bom, se as pessoas vão a um sacerdote, no caso um sacerdote católico, e pedem a bênção, é porque as pessoas querem que aquilo corra bem, as pessoas querem a aprovação da Igreja dominante. Como é que não significa a aprovação da união? Pode não ser por meios oficiais, pode não haver ali uma assinatura, digamos, de um sacerdote, dizendo que, abaixo do documento, assino que estas coisas, a Igreja está a aprovar estas coisas. Não há um documento oficial, mas há uma bênção, que perante Deus é exatamente a mesma coisa.
ok? São estas coisas que vão levando os povos, as pessoas, ao engano, ok? Dizendo que, ok, uma bênção não é, significa a aprovação da união, como diz essa notícia. Ok? Não assinamos por baixo, mas estamos a concordar com isto. Estamos a desejar que este casal seja feliz, estando errado ou não, ok? É isto que se está, digamos, que esta notícia se refere, e é esta política que o Vaticano adota. Outra notícia também diz que Papa Francisco autoriza a bênção de casais homossexuais. Bom, mais uma vez, mesmo tema. E na continuação diz que a medida está a ser vista como importante para tornar a Igreja Católica mais inclusiva no que toca à comunidade LGBT e por aí fora vai. Então, amigos, porquê é que vos trouxe isto? Porquê é que vos trouxe isto hoje? Esta notícia, ou estas notícias, vocês veem-nas também, ou isto, eles podem transmitir na mainstream media, ou seja, digamos, nas notícias comuns, no noticiário das 8. Mas há uma coisa que vocês têm que perceber, e eu hoje queria falar sobretudo para os nossos amigos, para as pessoas que nos veem, para os nossos amigos da fé católica. Amigos, como vocês estão a ver, estas coisas estão sendo aprovadas pela liderança da vossa Igreja, por aqueles em quem vocês um dia confiaram, por aqueles que foram investidos em levar, digamos, a Igreja a fazer a vontade de Deus. Mas, infelizmente, não é isso que a Bíblia profetiza acerca da instituição católica. Não falo contra ninguém especial, ok? Muito menos contra os fiéis católicos, muito boas pessoas, honestas, sinceras naquilo que aprendem, mas, na realidade, dá-me pena, dá-me mágoa no coração ver as pessoas enganadas. Não gosto de ver pessoas enganadas. Eu estou aqui para isso, para desenganar as pessoas, para trazer informação que não passa no noticiário das 8, pelo menos a sua maioria. Será que esta bênção que a Igreja autorizou aos casais do mesmo sexo, será que isto, que Deus, que o Todo-Poderoso, que aquele que criou o ser humano, será que ele está de acordo com isto? Onde é que podemos ver isso, se ele está de acordo ou não? Vamos ao manual que ele nos deixou escrito, digamos, à sua regra de fé, justamente para que ninguém andasse enganado. Ele deixou-nos a Bíblia, para que nós ali pudéssemos conhecer a sua vontade, para que nós pudéssemos conhecer o caminho que devemos tomar e para que também pudéssemos conhecer a recompensa de todos os nossos atos, não é? Uma recompensa ou outra, ou a vida eterna ou a perdição eterna. E se quiserem ir comigo ao capítulo 1 de Gênesis capítulo 1, no verso 27, logo no primeiro capítulo da Bíblia, no verso 27 diz o seguinte: Então Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ok? Então, amigos, vejam a lógica disto. A Igreja abençoou, digamos, abençoa, a palavra correta, digamos, ela patrocina, ela não diz que não, ela vem ajudar a incluir, digamos, este movimento LGBT, ela vem dizer que, ok, sim senhor, pessoas, 2 homens ou 2 mulheres que sejam, vocês podem ser felizes à vontade, têm a nossa aprovação para isso. Mas o que é que Deus diz aqui? Quando Deus criou o mundo, Ele criou, em último lugar, não é? Como, digamos, na coroa da criação, criou o ser humano. Quantos seres humanos é que Deus criou? Criou 2. Que tipos de seres humanos eram? Qual era o seu género? Será que Deus criou 2 homens? Será que Deus criou 2 mulheres, em primeiro lugar? Será que Deus criou pessoas do mesmo sexo para que elas vivessem ali como uma espécie de um casamento? Como vocês bem viram, Deus criou um homem e Deus criou uma mulher. Macho e fêmea. Pessoas de sexos diferentes. Para justamente se complementarem uma à outra. E foi a partir daqui que Deus abençoou, digamos, o casamento. Um casamento entre um homem e uma mulher. Foi assim que Deus instituiu. Porque é que 6.000 anos depois os homens vêm dizer aquilo, vêm dizer que Deus está errado, que afinal de contas pode haver um casamento entre 2 homens ou 2 mulheres. Que foi uma coisa que Deus nunca quis. Foi uma coisa que Deus não aprovou. Foi uma coisa que Deus, desde o início, que não fez desta maneira. Como vocês viram na Bíblia, Deus fez um homem e fez uma mulher. Então Deus não aprova outra coisa, senão esta que Ele fez. Deus não muda. Deus sempre foi o mesmo.
Ele é o mesmo e continuará a ser o mesmo. A Bíblia fala nisto também. Então, por que é que os homens vêm se colocar no lugar de Deus, fazendo blasfémia, ok? E substituindo a lei de Deus, substituindo o costume divino por suas próprias leis? Amigos católicos, será que vocês merecem estar enganados desta maneira? Será que vocês querem continuar numa igreja cuja liderança vos está levando para um abismo? Amigos, está na hora de vocês acordarem, está na hora de vocês saírem, de vocês pegarem na Bíblia e antes de a lerem, fechem os olhos, peçam ao Senhor por inspiração, porque ela por si própria é um livro muito complexo e muito difícil de entender. Mas o segredo está aqui. Vocês fechem os olhos e pedem inspiração a Deus antes de abrir este livro. E vejam o que é que Deus vos vai revelar. Coisas muito, muito mais profundas. E vocês vão perceber o quão enganados vocês têm estado. Amigos, para Deus não é desculpa muitas pessoas dizerem que, olha, eu pertenço à fé católica porque os meus pais já faziam assim, ou porque me ensinaram assim. Cada pessoa é livre de escolher o caminho que quer andar. Deus fez-nos, quando criou Adão e Eva, quando criou o homem e a mulher, fez-los também a eles com livre-arbítrio. Deus não criou para seguir uma tradição. Deus não criou Adão e Eva, ou os primeiros seres humanos, para automaticamente seguirem aquilo que ele disse. Se fosse assim, eles não teriam escolhido pecar. No capítulo 3 de Gênesis fala-nos isto, da queda do homem. É porque eles pecaram porque têm livre-arbítrio. O mesmo livre-arbítrio vocês têm também, que vos possibilita de ir além da tradição dos vossos pais, que vos possibilita fazer uma escolha racional, que vos possibilita perceber o quanto têm sido enganados e que vos possibilita perceber que há um outro caminho, que há a verdade, que há a palavra de Deus para ser estudada. A palavra de Deus é essa que eles não ensinam. Justamente para manter as pessoas, digamos, cegas nas trevas, no engano. Mas não pensem, amigos católicos, que vos estou a dizer para vocês irem para a denominação A ou denominação B. Deus não é um Deus de religiões, embora umas se aproximem mais da verdade do que outras. Não pensem que é um mal apenas da Igreja Católica. Este mal, infelizmente, não é só, digamos, da Igreja dominante, da Igreja Católica. É um mal também das restantes igrejas cristãs protestantes, que infelizmente todas elas, sem exceção alguma, misturam verdade com erro. Embora vos disse, algumas estejam mais próximas da verdade do que outras. Mas ainda assim, existem alguns pontos de erro em muitas delas. Então, amigos, o único lugar onde vocês encontram toda a verdade, sem quaisquer engano, quaisquer sombra de dúvidas, ou sem quaisquer más interpretações, é justamente na Palavra de Deus. É o convite que vos faço, também não querendo atacar ninguém aqui, embora o Papa Francisco desejava eu que ele se arrependesse, mas infelizmente ele não o quer fazer, porque se aliou ao dragão, se aliou à antiga serpente. Pois Apocalipse 13 diz-nos que foi o próprio dragão, foi o próprio Satanás que lhe deu o poder, que lhe deu, digamos, esta autoridade para fazer ou emitir decretos ou para emitir leis como esta que vocês viram. A bênção de casais do mesmo sexo. Não vem de Deus, amigos. E se não vem de Deus, tem que vir de Satanás. Não existe aqui meio termo. Então, amigos, vocês não querem estar sob a liderança de uma igreja que proclama mentiras, que proclama decretos demoníacos, que proclama coisas que não estão na Bíblia. E tudo aquilo que não está na Bíblia é mentira. Não corresponde à verdade. Tudo aquilo que está contra as Sagradas Escrituras é mentira, é erro. Então, amigos católicos, hoje fiz vídeo em especial para vocês, para vos estender este convite e este desafio. Vocês são pessoas honestas e sinceras. E digo novamente, vocês não merecem estar enganados por uma igreja, por um homem, por uma instituição que não estão ao serviço de Deus. Amigos, este é o mal de muitas igrejas protestantes também. É trazer estas pessoas homossexuais para dentro da igreja tal qual elas estão, sem necessidade de arrependimento, sem as ajudar, digamos, a mudar de caminho, sem as ajudar a mudar de vida, a sair daquela vida pecaminosa que têm, e abandonar essa vida para ter uma vida normal, para ter um relacionamento normal. Todas as igrejas estão querendo incluir estas pessoas tal qual elas estão.
E isto Cristo nunca fez. Cristo ama o pecador, Cristo morreu pelo pecador na cruz, mas Cristo não tolera o pecado. Cristo ama todos os homossexuais, todas as pessoas com esta tendência errada, é verdade, Cristo as ama, porque também morreu por elas. Agora, Cristo não admite este pecado. Cristo não quer receber pessoas no seu meio com este pecado e continuando neste pecado e fingindo que este pecado não é nada. Cristo não faz as coisas desta maneira. Cristo ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, amigos, essa falácia, essa falsidade que não só a Igreja Católica, mas também todas as outras igrejas protestantes e as suas lideranças estão trazendo para o seu seio, este movimento LGBT, tal como ele está, é uma mentira, amigos. É uma mentira redonda. Não são só vocês, católicos, que estão sendo enganados, as outras pessoas também estão sendo, das outras denominações, todas elas, todas as lideranças, amigos. As lideranças não estão cá para levar as pessoas à pátria celestial. Não estão cá para as ajudar a andar no caminho estreito, o caminho que leva à vida eterna. As lideranças estão aqui para nos continuar a enganar, para nos continuar a fechar os olhos e a fazer-nos crer que está tudo bem e que Jesus não vai voltar brevemente, que ele ainda vai demorar muito e a gente pode incluir toda a gente tal qual como está. Não há problema nenhum. Essa questão do pecado, vamos deixá-la um pouco lá para longe, vamos disfarçar esta questão do pecado, assim eles pensam. Amigos, eu não tenho os olhos fechados e não quero que vocês também tenham os olhos fechados. Está na hora de vocês agarrarem a Sagrada Escritura, agarrarem a Bíblia, fechem os olhos, peçam inspiração ao Senhor e agarrem-se à verdade. Deixem as vossas tradições, deixem os vossos ensinos que receberam. Desaprendam essas coisas e olhem apenas e só para a Palavra de Deus, para vocês realmente perceberem qual é o galardão, qual é a recompensa que têm à vossa espera. Amigos, esta mensagem é uma mensagem de amor e de respeito para todos vocês, não querendo que ninguém se engane, não querendo que ninguém viva enganado, mas que todos tenham a luz, para que todos tenham o conhecimento necessário para poderem fazer uma escolha sábia. Desejo que o Senhor vos ilumine e vos abençoe e até à próxima.